Glória a Deus agora. Shalom, shalom mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. Nós já tivemos aqui dois louvores agora e declarando, né, que o Senhor ele vive e nós podemos crer no amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Tá me ouvindo bem? Glória a Deus. Então nós vamos hoje estar trazendo aqui uma pequena meditação. Nós vamos meditar um pouquinho de algumas partes onde fala de Noemi, onde é a palavra mais chave. Sabemos que nós conhecemos essa passagem, a gente fala muito também de Ruth, né? Que é algo que marca os nossos corações, mas eu quero aqui trazer umas palavras chaves, aleluia. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Ruth, glória a Deus. O capítulo 1. Então nós vamos ler a partir do versículo 1 mesmo. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com a sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome Orfa e a outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou à terra de Moabe, porquanto nesta ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as duas noras do lugar onde estivera. E indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide e voltei, cada uma para a casa de sua mãe. E o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em sua casa de seu marido. E beijou ela, porém choraram em alta voz. E lhe disseram: Não iremos contigo ao teu povo? Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, porque iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre para que venha ter. Das Ziel ist es, die Internierungslage entlang der Ostfront zusammenzulegen. Die Logistik, um so viele Personen quer durch Europa zu. Desculpa, tive que aqui desligar o som. E ela pergunta, né? Por que ireis contigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que sejais vosso marido? Tornai filhas minhas, ires embora, porque eu velha demais para ter marido, ainda quando eu dissesse tenho uma esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, se houvesse filho, espara-lo-ás, o ei, que viesse a ser grande? Abastei-vos, ireis e tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Glória a Deus. Então nós vamos ver que nós conhecemos toda a história, né, de Noemi, e juntamente nós vemos aqui que
o próprio nome de Noemi em si, ele vai relatar contextos onde nos mostra que coisas interessantes que o Senhor ele grava em nossas vidas. E nós vamos ver que esse lugar, né, em Moabe, onde aconteceu toda a tragédia de morte, dela perder ali teu esposo Elimeleque, dela perder seus dois filhos, né, Malom e Quilion. E essas perdas, elas deixaram que Noemi, ela ficasse desamparada, que ela perdesse ali até mesmo a fé dela. Nós vemos aqui que ela diz, né, que mesmo que caso ela tivesse esperança, né, é algo que praticamente seria impossível ver que um milagre do Senhor podia chegar ali e fazer uma restauração de todo o ciclo de morte que estava acontecendo. Então, nós vemos que essa trajetória de perdas, acompanhadas, né, pelas suas duas noras, essa, em uma amargura, Noemi, ela declara, não me chameis de Noemi, né? Tem um versículo que ela vai falar, lá no 1, e no versículo, capítulo 1, versículo 20, ela vai estar trazendo essa passagem. E ela fala, chamei-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, quando a adversidade ela chega, ela bate na nossa porta, e muitas das vezes nós esquecemos que o Senhor, em algum território, ao longo da trajetória, ele trouxe o pão para poder alimentar, ele trouxe ali um socorro, um supriu alguma necessidade, em alguma circunstância das nossas vidas, em todo o período, o contexto, quando nós paramos para analisar, né, toda a trajetória da nossa vida, muitas das vezes o que nós conseguimos pautar são só as coisas ruins que aconteceram, as partes de morte que aconteceram, a parte das traições, das feridas, das mágoas, do desamparo, os momentos em qual nós achamos que nós realmente o que restou de tudo foi só uma profunda dor e de não ter mais ver a soberania de Deus recair para poder fazer um milagre e mudar o quadro da história. Então eu quero trazer nesse dia de Shabat que nós possamos atuar a nossa vida olhando para a nossa mentalidade, aonde a voz que nós ouvimos, que dita para a nossa alma exalar as nossas emoções. Por quê? Porque o nosso espírito, ele praticamente ele já está cheio, ele está fortalecido, ele está alinhado com o Senhor. Mas no meio do corpo e o espírito, nós temos a nossa alma, a qual a nossa alma é nela onde estão as nossas emoções, é nela onde está até mesmo o intelectual, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós agimos, a alma ela vai ditando para nós aquilo que nós precisamos percorrer da maneira a qual ela vai andando desgovernadamente e ela não para centrar na proposta do Senhor. A nossa alma, ela não para poder pensar que o Senhor, ele tem promessas sozinho. Por quê? Porque a alma, se ela está desgovernada, significa que ela, foi perdido o governo central sobre ela, aonde ela comanda todo o meu corpo sem que eu mesma, na espiritualidade, na posição de governo do meu corpo, dito as ordens. Então, nós vamos ver que aonde, né, acontecem coisas terríveis, aonde a infidelidade da, do tempos das estações que traçamos no período da nossa história, da nossa vida, ela não vai ditar para a gente o que vai acontecer daqui a pouco, do que vai acontecer amanhã, porque a própria palavra de Deus vai dizer o quê? Que nós não temos, né, domínio, nós não sabemos também o dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã.
Mas acontece que aquilo que nós estamos vivendo agora é algo a qual nós temos que trazer a restauração dentro das nossas vidas para que haja um ensino de transformação. E a parte que nós precisamos estar trazendo é a restauração do meu entendimento e da autoridade de governo, a qual eu preciso exercer, a silenciar a voz da minha alma, a ordenar ela segundo os princípios da nossa fé. Porque se nós dissemos que nós cremos em Deus, porque se nós dissemos que nós temos fé em Deus, se nós dissemos que o nosso Deus, ele é, né, tudo aquilo que preenche as lacunas das nossas vidas, então ela também precisa, a nossa alma precisa também ser governada, aleluia, pelas ações a qual acontecem dentro do nosso corpo, como nós estamos agindo. Nós vamos ver que, principalmente, nós podemos ver aqui um contexto onde está, né, a causa de mulheres. E sabemos que nós mulheres, nós somos mais emotivas, nós levamos mais para o emocional, nós trabalhamos mais com as emoções do momento que nós estamos vivendo e nós passamos a ter, tipo, até mesmo muralhas ou cegueiras espirituais, a qual não fazem enxergar aquilo que pode acontecer através da mudança de posição que nós precisamos tomar, né? Literalmente, mesmo que seja também voltada para o homem, quando acontece coisas inesperadas, onde nós perdemos todo o domínio das nossas próprias ações, nós vamos ver o quê? Que o Senhor, ele é aquele que está sempre à disposição para poder nos orientar, nos ajudar. Mas se a minha vida ela está desgovernada e eu mesmo já declaro, né? Porque nós vemos aqui que Noemi, ela declarou que o Senhor, o próprio Deus, estava permitindo, né, que a amargura, que a tristeza e que ela não era mais alegre, feliz, como propõe o seu próprio nome, mas sim ela estaria ali num campo aonde a sua batalha consigo mesmo de ver cercada por desafios de tragédia e não conseguir estabelecer algo que vá enxergar uma nova possibilidade. Na verdade, um caminho Noemi ela conseguiu achar. E qual foi esse? Ela ouviu a palavra de Deus, aqui que nós lemos, vai dizer que Noemi, ela ouviu dizer que o Senhor voltara, que o Senhor estava abençoando com o pão. Aleluia. E quando nós olhamos para a palavra do pão, né, nós sabemos que o pão verdadeiro, aquele a qual nós precisamos, é Jesus Cristo, porque Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, né? E ele é aquele que, aonde a morte, se você alimentar, aleluia, dos ensinamentos da palavra, se estabelecer um governo de autoridade do pão da vida, que é Jesus Cristo, na sua vida, na sua estratégia, na sua casa, em todas as áreas da sua vida, você vai ver que mesmo se o pão físico um dia faltar, o pão espiritual, que é a própria presença de Jesus Cristo, essa não pode faltar. E também não devotar as nossas palavras de dizer que, né, o Senhor é o Deus a qual tem progredido em trazer algo que vai trazer o quê? Tristeza, que vai trazer é, morte. Eu quero ler aqui novamente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde a Noemi, ela declara, ela diz ali naquele momento, versículo 8, né? Diz-lhe Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência. Então, nós vamos ver algo que ela estava fazendo, ela estava praticando
o que aquilo, um princípio de quê? Abençoar. Apesar de todas as coisas, o que Noemi não enxergava era uma bênção voltada para ela própria, até mesmo uma estabilidade de uma vida que fosse diferente daquilo que ela estava vivendo. Ela poderia trazer a ressurreição ali dos seus, né, dos seus filhos, do seu cônjuge? Não. Essa era uma realidade. Mas acontece que a realidade a qual o Senhor ele tem por trás de cada atitude que acontece nas nossas vidas, ela muda o alvo quando nós também usamos com as nossas vidas, com a nossa boca para poder abençoar. Mas uma coisa diferente na vida de Noemi é o quê? Ela não conseguia enxergar a bênção na vida das suas noras com elas estando presente na vida dela. Por isso que ela disse: vá embora. Ou seja, vá para as suas casas. Mas uma coisa interessante a qual eu quero trazer aqui, essa palavra-chave, é: se o Deus de Israel é o nosso Deus, o nosso Pai, e em nele, a palavra do Senhor diz que nós temos todas as coisas, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por que que muitas das vezes nós achamos que o Senhor, nós podemos dizermos para outra pessoa, olha, o Senhor te abençoe, mas siga o seu caminho e vá adiante. Mas por que que Deus não pode abençoar caminhando nos mesmos caminhos de desafio, mesmo que houve algumas tragédias ao seu lado, para poder que haja uma progressão e uma nova vitória para Cristo Jesus? É algo interessante onde nós vemos aqui que o impossível, o homem, né, nós, ser humano, na nossa ótica normal, nós não conseguimos ver. Mas na ótica de Cristo, que é através da fé, que precisa ser alinhada e levantada, ela está uma parte de governo aonde nós mesmos precisamos tomar, aleluia, ela sobre as nossas vidas para que algo extraordinário aconteça. Mas algo também o que marca na vida de Noemi, por mais que ela diz, né, estar desamparada, que o Deus Todo-Poderoso, além dela reconhecer a grandeza de Deus, mas ao mesmo tempo que ela reconhece, ela não consegue ver a grandeza de Deus agindo na sua vida com algo de mudança que pode trazer ali uma profundidade de restauração. Mas com tudo isso, entretanto, nós vimos que ao longo da trajetória, com certeza, todos os desafios que aquelas mulheres passaram juntas, ficou impregnado na vida de Ruth um exemplo de estrutura de uma mulher que perseverou ali por cerca de 10 anos, porque a palavra de Deus ainda vai dizer que na morte ainda do teu cônjuge, eles ainda estavam ali 10 anos naquele lugar, ou seja, uma década que passou-se e em meio a uma turbulência veio de tempos de dificuldade. Nós vamos ver que a importância da fé em tempos difíceis, mesmo quando tudo parece perdido, a nossa confiança em Deus, ela não pode deixar de nos guiar para o caminho que vem da esperança. E nós vamos ver que a comunhão da beleza do relacionamento, aonde se constrói uma lealdade, né, entre ali os laços familiares que estavam ali sendo, aleluia, encontrado na vida daquelas mulheres, mesmo diante das dificuldades, nós vamos ver que a restauração, quando uma pessoa decide se posicionar para dizer, em meio a tanta morte, mesmo assim, eu prefiro estar ao seu lado para poder te ajudar você e crescer e caminhar e ainda declarar, né, como Ruth declarou, o teu Deus é o meu Deus, o teu Senhor é o meu Senhor, e aonde tu pousares, ali também eu pousarei. Então ela estava o quê? Decidindo. Quando nós olhamos para a vida de Ruth, nós vamos ver que Ruth, além de ter posicionado
numa área a qual ela não olhou para a circunstância, mas sim naquele momento ela tomou uma voz de governo. E aquela voz de governo, por mais que a alma dela poderia ditar para ela que estava tudo em caminho de morte, ela conseguiu ver que através do Deus de Israel haveria uma resposta diferente. E nós vamos ver que esta resposta, ela traz partes aonde a vida ela se transforma. Eu quero trazer aqui lá em Gênesis, no capítulo 1, aleluia. E o versículo 1 e 2 vai dizer: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando nós olhamos aqui em relação à parte das águas, porque quando nós vemos a parte da amargura, né, de algo onde estava, não havia mais doçura. E quando nós vamos ler aqui também outros versículos que fala também sobre água, mas sobre aqui nós vamos ver que a terra, ela estava o que ela estava sem forma, ela estava vazia, ou seja, não havia nada que estava ali trazendo uma beleza eficaz para que houvesse ali uma mudança de transformação. Mas mesmo assim, aqui nós vamos ver o quê? Que no meio da face de todo o abismo, onde havia tanta derrota, tanta destruição, nós vamos ver o quem que se movia ali? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele movia sobre as águas, ou seja, aonde estava, num lugar de trevas, um lugar de abismo, um lugar onde havia só morte, não tinha nada ali. A única coisa que tinha ali era a pessoa do Espírito Santo que trazia o quê? Vida. Por quê? Porque ele movia sobre a face do abismo. Eu quero aqui deixar essa palavra para que você ela guarde ela. Independente de qualquer circunstância, o Espírito Santo de Deus é esse que ele está, aleluia, ao nosso lado. E ele move nas águas. E as águas, aleluia, nós vamos ver que as águas que movem dentro de nós, tem que estar constituída, ela tem que estar também atraída com as águas que correm do trono do Senhor. E essas águas que correm do trono do Senhor, ela traz uma mudança de transformação. Aonde o Espírito Santo de Deus, ele está e ele se move, ele traz restauração para as nossas vidas. A palavra de Deus vai dizer que, aleluia, lá em Amós, no capítulo 9, versículo 6, vai dizer assim: Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada, abo, abobada, fundou na terra. O que se chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Ou seja, quem edifica, quem que chama as águas do mar, quem traz vida ali é o Senhor. O Senhor é o seu nome, é esse que faz essa mudança de transformação. É esse que vai nos ensinar a estar em meios a tantas coisas a qual muda os nossos sentidos. Eu quero trazer aqui, a palavra de Deus vai dizer que não pode de uma fonte onde água doce, ela vai sair também água amarga. Isso é claro quando a palavra de Deus também ela traz esse versículo e essa passagem. Né? Nós vamos ver que Moisés, quando estava ali com o povo do Egito, a palavra de Deus vai narrar que o povo estava com sede e havia ali uma rocha, e aquela rocha, infelizmente, a água ela era amarga, tava, né? Não tinha como beber aquela água. Mas, através da palavra do Senhor, o Senhor ele trouxe ali uma mudança. Por que eu estou trazendo a chave da palavra amarga, né? Da palavra da água também amarga? Porque foi assim que
Noemi, ela ressaltou de si própria. Mas nós vamos ver o que? Que quando a rocha, ela tem água amarga, e você e o Senhor, ele dá uma voz de comando, e você precisa tocar, aleluia, na rocha. Você precisa tocar na onde está, aleluia, o lugar que está saindo aquela água. E aquela água saiu o quê? Da rocha. Quando nós olhamos para a nossa estrutura da nossa vida, se nós estamos dizendo que eu estou amarga, né? Se de mim só há amargura, porque eu não estou encontrando mais lugar de alegria, ou seja, a rocha, a estrutura do meu corpo, ele está todo contaminado por aquilo que eu mesma também estou declarando. Então, se eu estou declarando que, né, não há alegria, que não tem alegria, o Senhor, ele faz o que? Uma mudança de transformação. Por quê? Porque ele vai tocar na onde está a água amarga para poder fazer uma transformação. E essa transformação é em nós próprios. Vocês conseguem entender a dimensão de que se Jesus levantar a tua espada dele, que é a palavra vida, aleluia, e no nosso corpo, que também é uma estrutura física, aonde nós possamos deixar que o Senhor toque nas nossas feridas, toque na onde há sepultura, toque aonde em todas as lacunas de tragédias para poder mudar o quadro da história e fazer fundamento de trazer a água, água viva. Aleluia. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 16 e 17, glória a Deus. Vai dizer: nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Oh, aleluia. Nós estamos vendo aqui algo interessante, onde o Senhor, ele está fazendo uma promessa, que ele limpará de nossos olhos toda a lágrima. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que sabemos que na eternidade não haverá mais lágrima. Mas sabemos também que aqui na terra, quando nós estamos aqui, nós precisamos também estar neste lugar onde o Senhor, ele traz essa transbordação em nossas vidas, onde mudamos os decretos da voz que nós estamos deixando ter governo daquilo que nós estamos ditando. Aleluia. Eu quero aqui agora voltar e ver aqui as principais características de Noemi, que nós vamos ver é a fé. Nós vamos ver que a fé dela, que quando ela despertou a sua vida para voltar para Belém, por quê? Porque ali estava tendo o quê? A frutificação. Ali estava acontecendo um mover da colheita. O período que Noemi voltou para Belém era justamente o período onde se haveria a colheita daquilo que tinha sido plantado. Eu quero trazer aqui que você desperte em sua vida, para que a gente caminhe agora para o final. É que tudo aquilo que você plantou, que tudo aquilo que você regou ao longo da história da sua vida, chegará um tempo que você também vai colher. Noemi colheu durante esse período de tempo ali dores e tristeza, mas chegou o tempo da virada da estação, a qual ela precisou retroceder para o lugar do caminho da bênção, onde ela nunca deveria ter saído, para poder receber o quê? Alto da pontualidade, da sabedoria do Senhor, abrindo os caminhos para trazer discernimento em todos os momentos críticos e lembrar a ela que, meio a tantas coisas, existe ainda aquele que, dentro da sua casa, da sua família, pode ser o que vai, aleluia, trazer a soberania da recompensa da
da trabalhar, da resiliência, juntamente com a busca da restauração e os momentos mais críticos, nós vamos ver que Deus levantou Boaz ali como um redentor, aquele que veio para poder entrar no caminho e trazer uma redimissão, trazer uma redenção sobre as lacunas que estavam ali acontecendo de ferida, para poder trazer a restauração de tudo aquilo que estava, aleluia, sendo sentenciado por momentos de desafio. A palavra de Deus vai dizer lá em Salmos, onde nós conhecemos muito, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Essa palavra-chave, águas tranquilas. O Senhor, ele tem um manancial de águas tranquilas para poder mover dentro das nossas estruturas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você guarde essas palavras na sua nessa virada, nesse dia de Shabat, que a lealdade ela traz restauração nas nossas vidas. E os momentos de dificuldade, quando nós encontramos de frente com uma rocha que está com as águas amargas, a água também pode ficar doce, porque o nosso Deus pode fazer isso e mudar o nosso cativeiro e trazer mudanças para com tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Em Salmos, aleluia, glória a Deus. Você pode abrir aí, né, a sua Bíblia no livro de Salmos 126. E o versículo 5 diz assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilos ceifarão. Ou seja, pode sair momentos que tenha choro. O versículo 6 fala: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse não é uma palavra chavão para que você possa olhar para a sua circunstância e pensar, né, que independente de qualquer coisa, você sempre vai sair sorrindo. Sim, determine isso na sua vida. Coloque como um princípio de algo que vai restaurar dentro de você. Que não é as circunstâncias que te faz você feliz. É quem está na sua vida, é quem está no comando da sua trajetória, é que tem um comando da palavra alegria, é que tem um comando de caminhos de mudança, de transformação. Então nós vamos ver que essa transformação, ela só acontece quando que? Quando a nossa força, ela volta a confiar no Senhor e nós vamos ali caminhando e semeando, mesmo em tempos com lágrimas, mas sabendo que a alegria total não são das circunstâncias, mas sim por saber que o Senhor é aquele que está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero aqui trazer uma oração. Se você puder estar repetindo. Diga assim: Senhor, neste momento, eu peço a Ti que todo caminho a qual eu mesma profetizei, caminhos de amargura, onde não havia cultivação da colheita, eu me arrependo por pensar que só a amargura faria parte da minha vida. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor mude as minhas estruturas, que o Senhor mude a minha mentalidade, que o Senhor, através da Tua palavra,
Faça com que todas as águas amargas, elas venham ser limpas no poder do sangue de Yeshua HaMashiach. Eu declaro que toda vez que declarei o contrário, seja anulado em nome de Jesus. E declaro que hoje, neste Shabat, nada roubará a alegria que o Senhor tem para derramar em toda a estrutura das promessas do Senhor sobre a minha vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Declare que o Senhor, Ele é o seu baluarte. Declare que, mesmo que toda circunstância diz não, o Senhor é aquele que está em meio às lágrimas e que mesmo quando você também não consegue dizer palavras, o Senhor, Ele te ouve todo o teu silêncio também. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.